No vídeo de hoje eu decidi romantizar a minha trajetória enquanto professor. Oi pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Daniel Ferreira, comunicador deste canal e para além disso sou um professor de língua portuguesa apaixonado por literatura. E caso você não seja inscrito aqui no canal, convido você a clicar no botão inscreva-se aqui embaixo. Já faz um tempo que eu venho pensando sobre a questão de ter dons ou se professor você precisa nascer com um dom, porque é um dos questionamentos que enquanto a gente está na universidade, na faculdade, a gente se faz. Por muitas vezes, a gente é jogado em algum curso sem conhecer minimamente aquele curso, e acredito que isso é um dos potenciais a ter uma baixa tão grande em cursos de licenciatura, em cursos que estão inseridos no meio educacional. E isso não só em cursos superiores, até mesmo aqueles cursos técnicos que dão aparatos para você trabalhar em escola, em meios educacionais. Muitas vezes as pessoas são jogadas lá, elas pensam que o curso vai ser de uma forma e acaba não sendo aquilo. Porque a profissão professor, a profissão educador, ela é tratada como um dom. E deixo ciente que eu não concordo com isso. Para mim, professor é prática. São diversos mecanismos que você tem que aprender a utilizar para você estar inserido em um ambiente educacional, independente se é escola ou outros tipos de ambiente, como por exemplo, ambientes sociais que você pode dar aula, certos tipos de hospitais que você acaba tendo que ter a profissão professor por conta de individualidades de saúde de algumas crianças, de alguns adolescentes. E por isso que esse vídeo eu quero trabalhar com essa hipótese de tentar romantizar a minha trajetória até o momento presente, para vocês perceberem que não necessariamente ser professor é um dom. Na verdade, não necessariamente. Ser professor não é um dom. Para você que chegou de paraquedas aqui e não me conhece, eu tenho 32 anos, ano que vem faço 33. Me formei esse ano, em 2026. Meu diploma chegou faz poucos meses. E confesso, quando o diploma chegou, e é a parte que em si eu permito a romantização, eu chorei e me emocionei porque foi uma luta estar na faculdade, foi uma luta vencer a faculdade. E quando eu digo vencer, é que existem diversas coisas que acontecem no período que você está inserido no ensino superior que te faz pensar e repensar se você quer continuar ali. Então, quando eu vi o diploma, eu realmente, eu chorei, assim. Eu estava no trabalho quando eu recebi o e-mail com o diploma digital, o que para mim é extremamente bruxante, essa coisa da digitalização de alguns documentos. Mas eu quero imprimir, emoldurar, sabe? Eu quero poder ter isso de forma tátil, poder tocar o diploma. Mas ao mesmo tempo que foi bruxante essa questão de perceber que agora os diplomas são todos digitais, o que eu não concordo muito, eu espero que isso mude daqui a uns anos, foi uma realização eu ter esse diploma. Mas basicamente, eu tendo me formado com um certo tipo de idade, né, que para muita gente eu me formei tarde, coisa que também eu não concordo, que para mim, Daniel, não existe essa questão de faixa etária para você estar no ensino superior. Se você tem a possibilidade e você consegue estar no ensino superior, independente se é bacharel ou licenciatura, você tem essa possibilidade, vá em frente. Se é possível para ti, vá, realize esse desejo, se insira no ensino superior. Porque a gente discute muito sobre essa questão da educação básica, né, que seria a faixa etária da alfabetização, ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio. Mas eu acredito também que o ensino superior ele tem que ser colocado nessa questão da educação básica. Eu acredito que o ensino superior ele abre possibilidades para diversas pessoas. Então, para mim, ele é básico, ele tem que ser alcançado por diversos parâmetros de pessoas, sabe? E esses parâmetros são parâmetros financeiros, parâmetros sociais. Essas pessoas têm que estar inseridas nesse mercado esse mercado de trabalho, não. Esse mercado educacional e, ao mesmo tempo, que vai abrir portas para um mercado profissional, um mercado, né, um mercado trabalhista. Vamos falar agora especificamente dessa questão do dom. Eu já ouvi de diversas pessoas que você ser professor é você ter um dom, porque ensinar é um dom. E aí esse ponto já me incomoda. Porque a educação, quando é tratada nesse âmbito do dom, esse âmbito do mágico,
do faça por amor, desse âmbito sentimental, a gente perde a primeira estrutura da educação, que é um ambiente científico, um ambiente educacional. Quando a gente entende o ambiente educacional, entende esse ambiente como algo potente para se criar estudos, para se criar pesquisas, para ter trocas de aprendizagem, e a gente joga isso só pro dom, enfraquece. Porque é muito fácil dizer que ser professor é somente por amor. Hoje em dia, ser professor, para mim, é uma conquista financeira e uma conquista sentimental. Porque estar na educação, para mim, hoje em dia, com meus 33 anos, tendo uma carreira de 9 anos enquanto auxiliar de sala e tendo vivido em outros cursos superiores, hoje em dia, estar como professor, me tornar professor, é uma realização sentimental, mas não deixa de ser uma realização financeira. Não deixa de ser uma relação que, hoje, com o salário que eu tenho, com o custo de vida que eu tenho, me tornar professor é ter um pouco mais de tranquilidade financeira. Eu falo isso sem medo, porque o meu salário enquanto auxiliar, com uma carga de 40 horas semanais, me inserir enquanto professor faz com que o meu salário atual seja metade do que eu vou ganhar enquanto professor de língua portuguesa. Óbvio que tem essa realização financeira. Tem a realização sentimental e tem essa coisa do sentimento, do palpar esse sentimento e poder realizar essa construção que eu tive de 4 anos em um instituto federal, mais 1 ano de pós, mais me dedicar a criar uma linha de raciocínio científica. Desenvolver tudo isso é um custo físico, mental, é um custo que eu quero poder custear isso tudo que eu faço, sabe? Porque ser professor para mim, hoje, atualmente, envolve sentimento, envolve realização pessoal, mas também é como se fosse um reparo de tudo que eu vivi, de tudo que eu lutei para estar aqui hoje. Então todo o esforço que eu tive, e aí que entra a parte sentimental, tá, assim posso dizer, que é ter vivido 4 anos para me dedicar somente à faculdade e ter aberto mão de relação familiar, relação amorosa, abrir mão de uma vida social, entendeu? Então, hoje em dia, eu estar como professor, eu me pegar essa vaga como professor, contemplar de tudo aquilo que eu lutei e abdiquei na minha vida para ser professor. Mas não posso dizer que eu não quero ter o reconhecimento salarial que o professor, por mais que eu ainda acredite que professor ele precisa ter um reconhecimento muito maior. Na verdade, eu acredito que muitas profissões têm que ter um reconhecimento financeiro muito maior, e isso vai até mesmo das profissões que são ditas como menores, como profissões que você não precisa de estudo, o que eu não concordo muito, mas para mim, diversas profissões têm que ter esse reconhecimento financeiro. Professor é uma delas. Mas isso eu posso colocar também, assim, falando só do ambiente educacional agora nesse momento. Serventes, cozinheiras, auxiliares de sala, secretária, e aqui eu posso, porteiro, posso dizer diversas profissões que no ambiente educacional eu acredito que mereça um reconhecimento financeiro muito maior. Muito maior. Fazer com amor, mas também entender dos nossos direitos, entender do que a gente merece receber na conta. Mas a questão do dom, aonde que se insere aí? Na verdade, o dom ele não se insere em nenhum lugar. E aí é o tapa maior enquanto você entende que professor é aprendizado, é mecanismo, é toda uma coordenação de coisas que vai te fazer você saber lidar com uma sala de aula, saber lidar com alunos, saber lidar com família. E até mesmo saber lidar com as pessoas que estão ali inseridos no seu meio profissional. Isso eu digo como colegas de profissão, hierarquias maiores. Então, tudo são mecanismos que você vai aprendendo ao longo do tempo. Então, vamos pensar na minha trajetória e aí eu falo um pouco melhor sobre essa questão do dom. Eu sou uma pessoa de classe baixa. Porque a gente tem que entender que isso foi um tapa na minha cara esses dias. Se
o salário que a sua família recebe, ela só custeia o seu padrão de vida e você precisa trabalhar cada vez mais para custear esse padrão, que é o básico, você é classe baixa. Eu nasci numa família de classe baixa e estou inserido ainda em classe baixa e caminhando para uma classe de vida melhor. Aí eu posso me dizer que eu sou classe média. Então eu agarrava todas as oportunidades que tinha, e isso vem muito da minha mãe também, de querer que ela todas as oportunidades que tivesse, e principalmente de forma gratuita, que não pudesse gerar um arrombo financeiro no bolso da minha família, que era para custear a alimentação e moradia, estava inserido. Então, eu participei de grupo de teatro social, eu participei de grupo de pintura social, eu participei de grupo de desenho social. Então, eu fui uma criança que desde muito novo eu estava inserido no ambiente artístico. Era aquela criança da família que era pra frente. E aí aqui eu vou romantizar essa trajetória, tá? Então aqui vocês já entendem que eu tô romantizando a minha trajetória de vida. Então eu era aquela criança que no churrasco de família eu subia em cima da mesa e cantava loucamente. O que hoje em dia, você me conhecendo com 33 anos, me vendo ser esse bicho aqui, social, que não gosta de contato com os outros, não faz sentido. Não faz sentido. Que não gosta de ir pra festa, que não gosta de socialização, que adora fazer o trabalho e voltar pra casa e ter o mínimo de contato possível social, não faz sentido. Mas é isso que eu me tornei. Eu era essa criança alegre, que hoje em dia a gente usa essa nomenclatura de criança viada. Eu era essa criança viada. Então a minha mãe me inseriu assim, eu tenho que agradecer muito a essa mulher, a essa deusa que eu tanto venero, me inseriu em cursos sociais, que por muitas vezes era 1000 vezes melhor do que cursos pagos da minha cidade. Então eu participei de teatro social, participei desses grupos de pintura, de desenho. Tudo isso foi alavancando o meu olhar criativo, meu olhar de postura, porque querendo ou não, pro teatro você tem que ter uma postura, pro desenho, pra pintura você tem que ter outra postura, pro curso técnico que eu fiz, por exemplo, eu fiz um curso técnico de informática, que também tinha um valor social, e depois daquele curso técnico eu trabalhei nesse próprio curso, então isso me inseriu uma postura profissional. Então isso tudo foi sendo solicitado ao longo da minha vida e desde muito novo. Isso foi capacitando a minha postura enquanto pessoa no ambiente profissional, no ambiente educacional. Hoje em dia eu ouço lá no meu trabalho que eu tenho uma postura de voz, que eu tenho uma postura corporal, que consegue conversar com o meu público do trabalho, né, meu público-alvo do trabalho, que atualmente são crianças de 3 a 6 anos, porque eu sou auxiliar de sala, e eu consigo me comunicar, eu consigo acolher, eu consigo lidar com as adversidades que acontecem ali naquele ambiente. Então, isso tudo é um aglomerado de práticas que eu tive em toda a minha vida. Por exemplo, do curso de teatro. Eu aprendi a posturar minha voz. Então, se eu quero falar mais alto, eu consigo. Porque eu sei jogar, eu sei projetar a minha voz pra frente. Agora, se eu quero falar num tom mais baixo, mais tranquilo, mais sofisticado, eu consigo. Então, essa postura que eu tenho, essa voz que eu tenho, eu consegui aprender no teatro. Não foi dom. Eu não nasci com esse tom da minha voz. Tanto que são técnicas que a gente vai aprendendo ao longo da vida para não sofrer no futuro com a voz. Eu não quero ter uma sofrência na voz futuramente. Eu não nasci com esse dom da voz, esse dom da comunicação. Porque, querendo ou não, eu criar conteúdo, isso me ajuda muito a entender como eu posso falar melhor. Eu estar inserido no mercado de trabalho. Gente, meu primeiro emprego foi com 14 anos. 14 anos, que era a questão do menor aprendiz, não sei se tem na cidade de vocês, mas menor aprendiz, vulgo CIE. Eu comecei a trabalhar, ali eu fui inserido no mercado de trabalho, em que eu precisava me comunicar com pessoas de fora daquela empresa e me comunicar com pessoas dentro daquela empresa. E a comunicação, ela é um processo árduo. Você aprender a comunicar, ele é um processo demorado. É um processo que requer uma perda de timidez,
você ter ciência do que você está falando e você ter, por muitas vezes, uma verdade naquilo que você está falando. Não quer dizer que vai ser uma verdade absoluta, mas é uma verdade aquilo que você está falando. Então, isso que eu estou falando para você, eu tô aqui, ó, na minha cabeça, pensando em cada palavra que eu vou colocar para que tenha sentido e transmita um sentido aqui para ti. E ao mesmo tempo, olhando para uma câmera, que por muitas vezes eu tenho que imaginar que é uma pessoa para ter uma comunicação mais sutil, mais suave. Tanto que por muitas vezes eu olho para mim na imagem aqui que eu tenho para poder ter essa proximidade pessoal. Porque falar com uma câmera não é tão prazeroso quanto eu falar com uma criança, falar com um adolescente, falar com um humano, falar com um adulto. Sabe? Não é tão prazeroso. Então, meu primeiro emprego foi com 14 anos. E lá eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Eu aprendi a ter uma postura no trabalho. E isso, aqui eu tenho que ser muito grato. Muito grato. A instrutora, não tinha um outro nome que agora não vou estar lembrando. Mas a instrutora do CIE. Ela capacitou a gente para o mercado de trabalho. Ela ensinou tudo que a gente precisava. Ela deu técnicas pra gente pra saber como... Aqui eu tô super relaxado. Mas, por exemplo, ela ensinou até a gente sentar, a ter postura pra mexer no computador, pra no futuro a gente não sofrer de dor. Porque ela já pensava na questão da LER, né, que é o movimento repetitivo de trabalho. E como a gente ia pro mercado administrativo, a gente precisava ter uma postura. Então ela ensinava a gente a ter postura. No teatro eu aprendi voz. Eu aprendi a pensar no que eu precisava falar, a lembrar das falas e a saber projetar sentimentos para essa fala. Então eu consigo falar de uma forma suave, eu consigo falar de uma forma mais melancólica, mais emotiva, que toque você. E eu também consigo falar de uma forma mais leve. Como eu tô leve. Ai, como eu tô feliz. Olha, LGBT. LGBT. É isso. É por isso que eu bato na tecla e digo que professor não é dom. Por exemplo, uma das coisas que mais rodeava o meu grupo de amigos da faculdade, colegas da faculdade, era facilidade em apresentar. Tinha pessoas que transpiravam, suava a mão, sabe? Ficava nervoso, tremia para poder ir lá na frente, enquanto se eu soubesse o conteúdo, eu tinha um bromation. Eu tinha improviso. Outra coisa que o teatro me capacitou, ter improviso. Acessar informações da minha cabeça e conseguir conciliar uma frase com outra, um parágrafo com outro, uma opinião com outra. Então isso vai vindo da minha base, vai vindo do que me construiu o Daniel adolescente. Do que o Daniel adolescente, ele foi sendo construído e refinado. Por exemplo, vamos falar ainda um pouco mais do meu mercado de trabalho. Eu fiquei 2 anos nessa função de menor aprendiz. Logo em seguida, eu fiz esse curso de informática, trabalhei por um tempo lá. Para você mexer com tecnologia, você tem que ter agilidade, porque você precisa ter jogo de cintura em muitas coisas. Aprender a resolver de forma rápida. Então ali eu fui aprendendo a lidar com a tecnologia, e isso hoje em dia, nossa, facilita a minha vida assim 100%. Eu consegui editar um vídeo, ou consegui criar uma apresentação, ou consegui até mesmo ajudar as pessoas da minha escola com questões tecnológicas, porque, gente, hoje em dia, lidar com aplicativos, lidar com programas, lidar com digital. Hoje em dia, não existe mais diário. Ai, gente, eu tenho muita saudade disso. Como eu tenho saudade disso, do diário, sabe? Nossa, é uma das coisas que eu lembro dos meus professores de ensino médio, de ensino fundamental. Eu lembro do diário, eu lembro deles preenchendo o diário. Eu sei que era muito sofrido pra eles, tá? Eu sei disso. Era muito sofrido pra eles. Mas o tesão que eu tinha em ver eles preenchendo aquilo, eu ficava admirado, eu admirava aquilo. Hoje em dia eu tenho muita facilidade com a tecnologia por causa daquele curso básico que eu fiz, que eu lembro que minha mãe juntava dinheiro para poder pagar. Lá eu aprendi a montar site, eu aprendi a montar, a lidar com Word, com PowerPoint, Excel, a lidar com a internet. Então, e desde lá, eu vim criando conteúdo pra internet. Eu tive blog, eu tive site, eu tive vários canais no YouTube, já tive Instagram de postagem, né? Instagram de criação. Hoje em dia meu Instagram é só pessoal, e vai construindo o nosso eu profissional. Depois daquilo eu trabalhei como atendente do INSS, então eu era recepcionista e tinha que designar as pessoas para determinados atendimentos. O que eu precisei a lidar com memória e agilidade. Então, porque as pessoas que vão ao INSS, elas estão
desesperadas por atendimento, elas estão inseguras por atendimento, elas precisam ter um conforto em quem está atendendo ela. Eu precisava saber lidar com quem vinha, porque eu não sabia o sentimento que essa pessoa ia vir. Então, por muitas vezes, podia vir uma pessoa raivosa, podia vir uma pessoa desesperada, chorosa, sem saber o que ia acontecer dali pra frente. Então, eu precisava ter essa relação pessoal, né, saber gerenciar essa relação pessoal com o público que vinha ali, o qual hoje em dia eu também preciso. Hoje minhas crianças de 3 a 6 anos, eu preciso saber lidar com os sentimentos que elas têm e por muitas vezes eu vou falhar nesse lidar com elas, mas também eu vou saber lidar de forma assim, de forma direta e reta. Eu vou saber lidar da melhor forma. Então perceba como não é dom, porque diversas pessoas me ensinaram. Eu lembro de uma colega de trabalho, cara, o nome dela é muito diferente, eu não vou lembrar. Mas eu lembro dela uma vez falando pra mim assim, que eu precisava entender aquela pessoa que buscava atendimento e entender como ela estava sentimentalmente, para eu conseguir nivelar essa relação, porque se a pessoa estava muito desesperada, eu não podia me desesperar mais, porque isso ia causar um bololô e poderia ser prejudicial para o atendimento daquela pessoa. Então eu precisava entender que se ela estava muito desesperada, eu precisava estar calmo para conseguir entender esse desespero dela, e aqui é até uma relação psicológica que a gente gera nesse atendimento, para conseguir entender tudo que ela precisava naquele momento, para conseguir passar para quem atender ela lá dentro, e ela sair dali não com uma relação negativa, porque o INSS tem muito essa relação negativa, mas entender que essa relação interpessoal, acho que eu posso chamar assim, essa relação interpessoal de a chegada do paciente, do público, para mim, enquanto estagiário ali que ia receber e designar ela para outra pessoa, ter uma relação positiva ali já facilitava, nossa, assim, ó, 100% a entrada dela e saber que às vezes ela podia esperar 3 horas para um atendimento. A INSS naquela época era assim, 3 horas para um atendimento. Não sei como é hoje, porque tem muito tempo que eu não necessito ser atendido pelo INSS. Mas era um atendimento que, assim, você ia sem saber a hora que você ia voltar. Depois dali eu passei pro supermercado, 2 supermercados. Teve um supermercado que eu trabalhei de empacotador e saí como gerente do administrativo. Eu fiz o circuito todo para esse supermercado. Então ali eu aprendi a lidar com nota fiscal. Eu aprendi a lidar com o público de uma outra forma, que o público do comércio é diferente do público que vai ao administrativo, são relações totalmente diferentes. Foi ali outro mecanismo de aprendizado. E o que foi desafiador nesse supermercado, que eu saí eu entrei com uma posição e saí em outra, foi porque tinha familiares meus que trabalhavam ali. Então eu precisava desenvolver outras relações, que hoje em dia eu consigo lidar muito bem quando eu tenho uma relação familiar dentro de um ambiente profissional, porque eu já vivi isso. Então, mais uma vez, ser professor não é um dom, tá? Ninguém nasce com esse dom. Ninguém. Afirmo outra coisa. Se você entra no ensino superior e não aproveita as oportunidades que tem ali no ensino superior para você aprender a lidar com o mercado profissional, você vai sofrer. Porque o ensino superior, ele não vai te capacitar totalmente para você estar na sala de aula. Você não vai pensando nisso, tá? Você não vai pensando nisso. Mas ali você aprende o que você quer levar e o que você não quer levar para sua sala de aula. Tem situações que sem medo de afirmar, tá? Sem medo de afirmar. Tem situações de professores que passaram por mim, eu não quero nem ser 1% que eles eram. Nem 1%. Me pego assim, de vez em quando, pensando nisso. Eu não vou ser isso. Porque eu já fiz um vídeo sobre adoecimento educacional, tá aqui no card. E é real, gente. Você se adoece. O ambiente educacional faz você se adoecer. Eu já me adoeci com o ambiente educacional. Hoje trato depressão, trato ansiedade, para que isso não aconteça de novo. E eu espero não acontecer, não ter aquelas crises de depressões fortíssimas, crises de ansiedade fortíssimas que eu tinha. Eu luto para que isso não aconteça, né? Me medico, me cuido para que isso não aconteça. Mas tem professores que eu olho e falo, não quero ser isso. Porque são pessoas. Cada pessoa tem sua bagagem, cada pessoa vai aprender a forma de lidar com isso, sabe? Cada pessoa vai. E o mercado educacional adoece as pessoas. O mercado trabalhista, em modo geral, adoece as pessoas. Então, você está lidando com um público que diversas vezes não é pacífico, não é gostoso de lidar, pode adoecer. Então, por isso que eu falo,
Você está na educação, você tem que dar a certeza de que você precisa aprender cada vez mais métodos de ter jogo de cintura. E esse jogo de cintura é unir ciência, unir aprendizado, unir teoria e saber improvisar ali dentro de sala de aula. Porque você vai se deparar com diversos alunos e cada aluno ele tem um modo de aprendizagem diferente. Então você vai ter que saber lidar com aquele modo de aprendizagem e saber conciliar isso tudo. Tanto que, assim, o meu estágio, eu fiz, né, o meu curso nos obrigava a ter 3 tipos de estágio. Um no ensino fundamental, um no ensino médio e um você podia repetir. Aí eu repeti o ensino médio porque é o qual me identifico mais enquanto professor. Com as disciplinas, com as dinâmicas que eu posso ter, é o qual, assim, eu tenho uma maior preferência. Eu fiz, de fato, eu fiz ele. Eu vivi ele. Porque tem pessoas que... eu vou julgar. Tem pessoas que dão um jeitinho, né? Um jeitinho de conseguir fazer esse estágio de formas não tão legais. E aí é de cada um, né? Né, cada um sabe o que faz. Mas eu vivi de fato. Tanto que, assim, uma das coisas que eu falo que eu abdiquei da minha vida foi que nessa época de estágio eu não tinha vontade de fazer nada a não ser chegar em casa, comer e dormir. Porque era um cansaço extremo que eu tinha que estagiar, depois ir pro meu trabalho, pagar a hora do meu trabalho. Então, assim, era uma doideira. Mas eu vivi esse estágio. Tanto que o meu TCC, a minha monografia, eu tenho orgulho de dizer isso. A minha monografia, ela foi extremamente real e prática e na vivência. Sabe, ela foi. Eu consegui fazer do jeito que eu queria fazer a minha monografia. Eu não precisei me render a nada. Sabe, eu fiz o que eu queria fazer e o que eu queria honrar a minha monografia. Inclusive, se vocês quiserem um link da minha monografia, tá disponível aqui embaixo. Vou deixar aqui no box de descrição. Tá aqui embaixo. Se você quiser acessar, são algumas páginas, você pode ler e se desfrutar da minha monografia, tá? Só se você quiser. Então, hoje em dia, o que eu posso, assim, reiterar disso tudo e dizer, todos os meus trabalhos, eles foram úteis para o trabalho que eu vou ter. E que eu já tenho, né, como auxiliar de sala. Porque, para mim, auxiliar de sala, ele é uma parte do professor. Então, todos os meus trabalhos que eu vivi até hoje, eles moldaram quem o Daniel é enquanto profissional, enquanto professor, tá? A minha comunicação veio da comunicação que eu precisei ter nesses trabalhos. A minha postura em sala de aula, o meu jogo de cintura, sem deixar de lado. E aqui, ó, ser professor é você estudar constantemente, tá? É você se atualizar constantemente. Não venha me falar que você é professor de língua portuguesa, que você acredita na gramática lá dos anos 80. Não faz sentido pra mim, tá? Não faz. É você estar em constante estudo. Então eu nunca posso dizer que ser professor é dom, porque é teoria, é aprendizado, é metodologia, ó, metodologia. Sabe, professor é isso tudo. Não é dom. Professor não é dom. Romantizando minha vida, eu sou muito grato por todas as profissões que eu tive e que cada profissão me colocou assim uma peça de roupa na minha bagagem. Não sou grato pelas injustiças que eu vivi em algumas profissões, mas sou grato por hoje estar um passo de estar na profissão que eu quero estar e que eu mereço estar, que é ser professor. Que também é a parte que eu romantizo, tá? Porque fora isso não dá pra romantizar muito, né? Sejamos sinceros que a educação, ela tá num declínio constante, mas eu ainda acredito nela. E é a parte que eu romantizo todo da educação. Eu ainda acredito na educação. E tem pessoas que acreditam como eu e que tem um potencial enorme de mudar a educação. Porque se você for ver alguns profissionais, puta que pariu, olha, a educação ela tá se afundando cada vez mais. Se for ver algumas pessoas, tá? Nossa, ainda vou trazer um vídeo sobre isso, tá? Vou trazer. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei. Se inscreva caso você ainda não for inscrito, porque isso me ajuda bastante a trazer mais vídeos por aqui. Deixa eu falar que o canal tá de cara nova. Olha a identidade. Olha que bonitinha essa identidade. Ai, tá tão bonitinha essa identidade nova. Ai, eu amei. E se você quiser me acompanhar pelo meu Instagram pessoal, o link tá aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, se cuide e boa leitura. Fui!